Segundo Samuel 6,16. Vamos ler 6,16. A palavra de Deus diz assim, ó: quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, e quero colocar diante de ti cada vida estabelecida aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Deus, trabalha no nosso meio, Pai. Vem sondar os nossos corações, vem colocar da tua destra sobre nós, vem trazer, Senhor, a libertação sobre as nossas vidas que só o Seu Espírito Santo pode fazer. E Pai querido, eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor trabalhe em cada vida que visita os corações nessa noite. Pessoas que não estão aqui conosco, Pai, mas que nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, colocamos diante de Ti também. Ou de repente um parente distante, alguém que não está aqui nessa noite, mas que, Senhor, o Senhor pode visitar. Queremos colocar diante de Ti também a vida da Adélia, do Getúlio, do Leandro, do Léo, do Diego, do Júnior, pessoas que precisam do Seu toque, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que só o Senhor é Rei aqui nesse lugar, e desde já nós repreendemos todo ladrão da palavra, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Queridos, o livro que nós lemos aqui, que foi escrito pelo profeta Samuel, ele, nessa hora que aqui está diante dos nossos olhos, nesse verso que nós lemos aqui, nesse pequeno versículo, nesse único versículo aqui apenas, ele conta a história de quando a presença de Deus regressou para dentro da cidade santa, aonde Davi reinava. Compreenda bem que Samuel aqui nesse momento, ele retrata uma parte ímpar da história daquele povo que estava ali estabelecido. E entenda bem, queridos, que por conta da falta de zelo de alguns servos de Deus, a arca do Senhor, ela achou por se perder durante uma batalha. Ofni e Finéias, que eram filhos do profeta, durante um determinado momento da história, eles não zelam pela presença da arca, e a arca acaba por se perder e ficar vagando por aí no determinado tempo. Deixa eu te contar uma história e dizer algo ao seu coração. Naquela época que ali eles estavam estabelecidos, a presença do Senhor, ela estava colocada dentro da arca que se fazia presente naquele instante. Dentro da arca existiam algumas situações que ali estavam, que nós não vamos dissertar nos dias de hoje, porém, toda vez que os homens que ali estavam estabelecidos, os profetas, queriam consultar aquilo que Deus havia de fazer naquele momento, eles se prostravam na presença daquela arca e buscavam a manifestação da presença de Deus naquela época, a fim de que eles pudessem ouvir aquilo que Deus tinha para dizer. Se você está entendendo, diga um amém aí no seu lugar. Mediante toda essa situação que ali acontecia, essa presença de Deus, essa arca, não ficou durante um determinado período no lugar onde ela havia de ficar. Então, dentro daquela realidade onde eles estavam, a presença de Deus se encontrava distante daquele povo. E então, o ato de se prostrar diante da arca e buscar aquilo que Deus havia de falar se tornava algo quase impossível naquela época, porque a arca ali não estava presente. E isso naquela época era uma péssima notícia. Mas nos dias de hoje existe uma notícia boa que eu trouxe para te dar aqui nessa noite. Você já pode glorificar aí no seu lugar. Hoje em dia, querido, a arca não está mais no nosso meio. Mas pastor, como pode então ser possível isso ser uma boa notícia? E eu quero te convidar desde já a erguer uma das suas mãos aos céus e agradecer, porque a arca não se faz presente, mas a presença do Deus vivo faz morada dentro do seu coração. E para falar com esse Deus não é mais necessário arca, não é mais necessário todo aquele ritual, é necessário um coração contrito, quebrantado na presença de Deus, para que você possa ter acesso a esse Deus. Então, queridos, com essas suas mãos levantadas, dê um glória aí no seu lugar, porque por conta do sacrifício de Jesus Cristo, hoje você tem acesso ao Rei dos Reis, ao poderoso Senhor Jesus,
que te dá resposta e que está aqui para falar contigo nessa noite. Você que crê que Deus pode falar contigo hoje, diga amém aí no seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Oi, Maria. Tudo bem? A senhora está bem? Melhorando. Merolhou? Ainda não melhorei totalmente, não, Mas está no caminho da vitória, né? Amém. Glória a Deus. Ainda veio de vermelho e preto hoje, né? foi. Meu Deus do céu. Queridos, entenda bem que a arca ali se perdeu, mas hoje ela está presente através do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Contudo, nesse texto que nós lemos, Davi, ele trazia de volta a arca para dentro da cidade. Ele trazia de volta a presença de Deus para aquele lugar. E dentro do texto aqui do versículo que nós lemos, você pôde contemplar dois personagens: o rei Davi e Mical. Repita comigo: Davi e Mical. Davi, você de repente conhece, era o rei naquela época. E Mical era então a sua esposa naquele momento que ali estava. Contudo, queridos, existia um intento, um desejo no coração de Deus, que era que a sua presença voltasse para o lugar estabelecido por Deus para que ela ficasse. Davi, então, nessa sua caminhada, ele pega aquela arca naquele momento que ali ele está e traz a arca de volta. Ou seja, ele estava fazendo naquele momento a vontade de Deus para a vida dele, para a vida do povo e para todos aqueles que criam no Deus Todo-Poderoso. Entenda que esse era o desejo de Deus, esse era o plano de Deus, e Davi naquele momento estava ajudando ao reino dos céus a estabelecer nessa terra algo que havia nascido no coração de Deus. Ou seja, Davi era um instrumento para os planos do reino de Deus. Por outro lado, como eu tenho dito aqui recorrentemente, quando o reino de Deus começa a colocar em plano, começa a colocar em curso aquilo que ele tem nessa terra, ou seja, quando o sobrenatural começa a perspassar, a andar por dentro do natural, tal qual é a cruz, o sobrenatural e o natural. Quando esses dois vértices se encontram, é porque o reino de Deus está operando um verdadeiro milagre naquele momento. Diga amém aí no seu lugar. Mas quando o reino dos céus se levanta, existe um reino que se levanta também e que tenta subjugar e frustrar aquele plano do reino dos céus. Ou seja, se o reino dos céus se levanta, um outro reino se levanta. Se o reino dos céus se coloca de pé, o reino contrário também se coloca de pé. Se o reino de Deus se coloca de pé, qual é o reino que se coloca de pé também? O reino das trevas. Teve gente que ficou com medo de falar, mas pode falar sem medo, porque nesse lugar quem reina é Cristo. Se o reino de Deus se coloca de pé, quem se coloca de pé também é o reino das trevas. Porque, queridos, entenda bem que o plano do adversário das nossas almas é frustrar aquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida. Diga misericórdia aí no seu lugar. Davi, então, você leu aqui junto comigo, ele estava trazendo a arca para dentro da cidade de Davi. Enquanto Mical olhou pela janela e desprezou Davi em seu coração. Compreenda bem que Mical era a esposa do rei, como eu havia dito. E quando ela vê o reino dos céus adentrando em determinado lugar, quando ela vê os planos de Deus se consumando, ela se coloca de pé na representatividade do reino das trevas e começa dentro do coração dela a desprezar aquilo que o rei estava fazendo. Mas, queridos, eu quero que você entenda uma coisa que é muito simplória e que parece até uma coisa assustadora, como eu já disse anteriormente. Sempre que o reino dos céus se coloca de pé, como por exemplo aqui através de Davi, o reino das trevas
também se coloca de pé, e aqui nesse texto, através da vida de Mical. Ou seja, queridos, sempre que alguma coisa boa de Deus acontece, o reino das trevas, ele tenta impedir. Essa é a notícia ruim, mas a notícia boa, queridos, é que mesmo com Mical dentro do coração dela, desprezando o rei, mesmo com Mical na janela, tentando fazer com que aquela festa acabasse, a arca do Senhor, ela adentrou por dentro da cidade santa. Porque, queridos, entenda bem, por mais que o reino das trevas tente impedir, ele não consegue, porque o nosso Deus, ele é soberano, ele é rico, ele é poderoso, ele existe desde antes da fundação do mundo, e por mais que tentassem impedir a arca de entrar, a arca, ela entrou na cidade prometida. Por mais que tentem impedir os planos de Deus na sua vida, os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Por mais que as pessoas tentem frustrar aquilo que a igreja faça nesse lugar do catete, essa igreja vai permanecer de pé, vai continuar fazendo a obra, porque, querido, Mical, ela até se levanta, mas ela não impede aquilo que Deus tem para fazer na minha, na sua vida e na vida dessa igreja. E você que crê nisso, dá um glória aí no seu lugar, para que nós possamos saber que existe crente aqui nessa casa. Porque, queridos, Mical, ela se levantou, mas a arca continuou entrando naquele lugar. Mical se colocou de pé, mas o rei naquele momento continuou dançando e celebrando a vitória. Não existe aquilo que possa parar a palavra que Deus deu. Tem um ditado que o pessoal diz hoje em dia que foguete não dá ré, né? E assim como foguete não dá ré, a palavra de Deus que foi lançada, ela também não volta vazia. Aquilo que Deus disse vai se cumprir, independente daquilo que se levante contra aquilo que Deus falou, queridos. Compreenda bem que lá no Jardim do Éden, um dia, Deus deu uma promessa naquele dia, falando: olha aqui, Satanás, um dia se levantará aquele que vai pisar na sua cabeça, que vai subjugar as suas obras. O tempo se passou, muitas coisas tentaram frustrar aquilo que Deus tinha planejado, lutas, pecados, coisas que tentaram desvirtuar o povo, mas Jesus Cristo veio a essa terra, e por mais que possa ter demorado, aquilo que Deus disse lá no Jardim do Éden se cumpriu. Queridos, entenda bem que o tempo não determina e nem tira a validade daquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Amém. Minha voz sumiu do retorno aqui do chão. E aí então, queridos, Davi estava ali salmodiando e celebrando naquele momento que estava voltando com a arca. E Mical desprezava no coração. Melhorou bem. Mas compreenda uma coisa, querido. Mical era uma mulher que estava ali naquele momento, mas que ela tinha a história dela. Mical era uma mulher que ali estava e que num passado não muito distante, ela olhava para Davi, ainda que de longe, e ela admirava Davi e era apaixonada por Davi, queridos. Mical, se eu pudesse trazer para os dias de hoje, ela tinha um crush para o Davi. Ela olhava para Davi por longe e ficava: meu Deus, que homem lindo é esse homem de Davi. Até que um dia o tempo passa, e então o rei Saul, pai de Mical, intenta contra a vida de Saul, arma uma arapuca para matar Davi. E mediante tudo aquilo que estava preparado para acontecer, Mical vai na frente e fala para Davi: Davi, foge, senão meu pai vai te matar. E Davi questionando, fala: mas Mical, como é que eu vou fugir? Se eu passar pela porta, vão me pegar lá fora. Ela fala: então pula pela janela. Aí ele diz: mas a janela é muito alta. Eu vou fazer um negócio aqui com o lençol e vou te carregar até lá embaixo. Ou seja, queridos, aquela mulher que hoje estava desprezando Davi e tentando frustrar aquilo que Davi estava fazendo, há bem pouco tempo atrás, tinha sido bênção na vida daquele homem. Mas passado o tempo, ela começa naquele momento a se transformar em oposição para aquilo que o reino de Deus quer fazer naquele lugar, queridos. Existe uma palavra que depois é colocada na Bíblia, no Novo Testamento, que nos dá uma advertência. Diz para que aqueles que estão de pé vigiem para que não caiam.
Porque entenda bem, assim como aconteceu com Mical, que durante um determinado período foi uma bênção, e com o passar do tempo se tornou uma opositora da palavra de Deus, queridos. Existem pessoas que foram bênçãos para a obra de Deus. Existem pessoas que participaram da obra de Deus, que estiveram de repente até aqui no nosso meio, contemplando, como é que eu posso dizer, ministérios, liderando ministérios, estando à frente de trabalho, fazendo determinadas coisas, quem sabe, pessoas que estavam no nosso meio, mas que conforme o tempo passou, se tornaram opositoras para aquilo que Deus tinha preparado nesse lugar. Porque acontece, queridos, de pessoas que têm chamado, pessoas que têm ministérios, pessoas que têm trabalhos consolidados dentro de um determinado lugar, pura e simplesmente de um dia para o outro, jogarem tudo para o alto e largarem aquela bênção que Deus tinha, e nos dias de hoje se tornarem opositoras daquilo que Deus faz na sua vida, na minha vida e na igreja aqui estabelecida. Diga misericórdia aí no seu lugar. Porque com Mical foi assim. Durante um determinado período ela foi bênção, mas de repente, de um dia para o outro, ela começou a ser uma opositora da obra de Deus. Mical, durante um determinado tempo, foi diácono da casa de Deus. Passado um determinado tempo, saiu daquela casa, fala mal daquela igreja, e hoje em dia marca coisas no dia que a igreja tem eventos estabelecidos. Roubando membros daquela igreja, roubando dízimos daquela igreja, roubando doutrinas daquela igreja, e hoje, opositoras daquilo que é estabelecido como o reino de Deus. Entenda bem, queridos, que a palavra de Deus fala aqui que Davi, ele estava ali celebrando no meio do povo dele. Davi, vou falar de novo, Davi estava celebrando no meio do povo dele. E Mical contemplava tudo já longe daquela celebração. Queridos, uma das características do espírito de Mical é não ter povo. Uma das características do espírito de Mical é não ter um rebanho para chamar de seu. E aí, quando Mical não tem um rebanho para chamar de seu, fica falando mal do rei que faz parte daquele rebanho e da festa que aquele povo está fazendo. Não obstante, por isso Mical, mais para frente, ela vai em cima do rei e fala para o rei assim: muito bonito o que você fez, hein, seu rei? Aí o rei fala: mas o que foi que eu fiz? O que foi? Foi igual o... que foi que eu fiz aqui? Muito bonito, né? O rei lá, todo pomposo, dançando, se descobrindo diante das suas servas. Um sem vergonha, diz Mical para ele. Aí Davi fala: eu sem vergonha? Mas meu pai do céu, eu estava no meio do meu povo, com o meu Deus, fazendo a minha festa, junto com o meu povo, e você aí de longe ficou me olhando e me desprezando ainda por cima. Mical, queridos, ela poderia estar no meio daquele povo celebrando também, mas ela preferiu ficar distante, atacando o rei, falando: rei, isso aí que você está fazendo é errado. Ela saiu do meio daquele povo que ela pertencia, foi para fora do povo, e lá de fora ficou dando pitaco na festa dos outros que estavam lá dentro, falando: isso aí que vocês estão fazendo é errado. Certo, então, quem é Mical? Certo é você que se isolou dentro de um castelo e ficou olhando de longe? Certo é quem, Mical? Quer dizer que a igreja está toda errada. Quem está certo é você, Mical, que resolveu ficar no alto do castelo criticando um povo que está fazendo uma festa. Certo, então, é você, Mical, que largou mão do seu ministério, deixou de ser a esposa do rei e resolveu ser uma opositora daquilo que o reino de Deus tem para fazer. Queridos, entenda bem que o espírito de Mical, ele é opositor à presença de Deus e àquilo que Deus
está fazendo. Davi, então, olhando para aquela mulher falando aquilo, eu creio, né, que ele respirou bem fundo e falou: olha só, minha senhora, com todo respeito. Quando a gente diz com todo respeito é porque o trem vai descarrilhar, né? Porque a gente vai ó, com todo respeito do mundo. Ó, aí Davi fala: olha, eu fiz isso diante do Senhor que me escolheu. Eu fiz isso sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Eu fiz isso e me alegrei diante do Senhor a quem eu sirvo. Queridos, entenda bem, queridos, que quando, como eu disse aqui anteriormente, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus escolheu para que nós viéssemos a fazer, Davi não fez nada que estava fora dos planos de Deus naquele lugar. Davi só fez aquilo que o reino de Deus mandou ele fazer. E quando nós fazemos isso, existe sempre um espírito contrário que se levanta. Da linguagem dos dias de hoje, é um espírito de porco que se levanta para tentar frustrar aquilo que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. E tanto é que o que acontece? Você vem para a igreja, começa a cantar louvor e dança. Alguém chega e fala: olha a maluca lá dançando na presença de Deus. Mas não é maluquice não, é o Deus que te renova. Alguém olha para você e fala: vai dar o dízimo de novo. Olha a maluca lá. Eu estou falando maluca porque a maioria aqui é mulher. Alexandre e Gil não se sintam excluídos não, porque vocês são malucos também. Quando você dá o seu dízimo, alguém olha e fala: olha o maluco lá dando dízimo. Não é maluquice não, é entendimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando alguém te dá uma notícia e você fala: eu vou orar, e alguém fala: orar? Como assim orar? Não é maluquice não, queridos, é o Espírito Santo de Deus trabalhando na sua vida. Então, queridos, se Mical se levantou por esses dias falando que você está errado, que o que você está fazendo não presta, que a obra não vai andar para frente, eu quero te convidar a começar a exaltar o nome do Senhor, porque se alguém te chamou de maluco, é porque o reino dos céus te chama de filho. Se alguém te chamou de crente, de doido, de Bíblia, é porque o reino dos céus te chama de rei dos reis, não, de rei. Se você está nesse momento de repente sendo afrontado pelo mundo, significa que existe um Deus todo-poderoso que tem olhado por você e que tem visto as suas obras e que no momento certo há de te honrar, porque a fé que é inabalável, existe um Deus do céu que olha, que contempla o seu pedido, e um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, em nome de Jesus, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Entenda bem que tudo isso que Mical faz, tudo isso que Mical se coloca como opositora, tudo isso que Mical naquele momento se levanta, e se eu posso dizer aqui, Mical estava desviada. Desviada. Ah, não existe. Hoje em dia, eu vou falar só com a Célia. Com licença. Existe um pessoal hoje em dia que defende dentro da pregação que não tem desviado. Não existe desviado. Existe sim. Existe sim. Desviado, queridos, é aquele que tem noção da palavra, que sabe como a palavra funciona, que sabe dos desígnios de Deus, que tem até consciência do seu chamado, que sabe, que entende, que já teve um encontro, mas que como a palavra não esteve morada de maneira forte dentro do seu coração, num determinado momento, ela foi pelo caminho, mas saiu dele. Ela se desviou. Mical é um caso desse. Mical, ela olhou, sabia qual era o chamado dela, sabia o que ela havia de fazer, sabia como ela havia de andar, mas durante a caminhada, lembra que ela foi bênção para Davi, agora ela era uma opositora, ela foi andando e por conta de acontecimentos ela acabou se desviando. E como o pessoal tem dito hoje em dia, você, por exemplo, que dirige, quando a gente bota lá no Waze o caminho que a gente tem que fazer, e conforme a gente vai andando, o Waze, a gente de vez em quando erra o caminho dirigindo, né? A gente vai andando, erra o caminho, o Waze ele não chega para você, o que o Waze fala com a gente, né? O GPS lá do carro. Quando a gente erra a rota, a gente erra o caminho, o Waze não fala: seu burro, você se desviou de novo, volta para o caminho.
Vai para onde eu mandei você ir, ô abestado, ô infeliz. Quando você erra o caminho, o ex ele faz uma pausa e fica lá recalculando a rota. Porque, queridos, sempre existe um caminho de volta. Sempre existe uma oportunidade de nós voltarmos de novo para o caminho que Deus tem preparado para nós. Sempre existe uma oportunidade de nós retomarmos aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Entenda bem que Mical, ela se desviou. Mical deixou para trás algo que Deus tinha preparado para a vida dela. E por consequência das escolhas de Mical, no versículo de número 23, de que Mical não teve filho nenhum, até o dia da sua morte. A palavra de Deus nos garante então que Mical ficou estéril, por conta daquela situação pela qual ela se opôs àquilo que o reino de Deus tinha para fazer. Mical, ela passa por uma determinada situação, que aquilo que ela faz, por não ter arrependimento e um retorno para o caminho, ela perde as bênçãos que Deus tinha para a vida dela. Eu tenho certeza que se Mical tivesse caído em si naquele momento e falado, caramba, o que foi que eu fiz? Você está certo, Davi. E Mical naquele momento se prostrasse diante de Deus, demonstrando arrependimento, existiria uma oportunidade para que ela continuasse trilhando o caminho que Deus tinha para a vida dela. Mas Mical, diferente disso, ela preferiu manter aquela postura dela e, infelizmente, acarretou dela ter que colher aquilo que ela havia plantado. Diga misericórdia aí no seu lugar. Ou seja, queridos, aqueles que pelo motivo que for, se levantam e se opõem àquilo que Deus está fazendo, num determinado momento, existe a colheita daquilo que está sendo feito. Minha avó dizia um ditado que quem semeia vento, colhe tempestade, queridos. Não tem muito para onde correr. Mas nós servimos a um Deus que é misericordioso. Nós servimos a um Deus que é um Deus de oportunidade. Nós servimos a um Deus que de vez em quando rasga a sentença que está sobre as nossas vidas e nos dá uma nova oportunidade. Queridos, se nós, ao contrário de Mical nessa noite, nos arrependermos daquilo que nós fizemos, nos colocarmos diante de Deus com o coração contrito e quebrantado, nós podemos encontrar uma nova oportunidade diante desse Deus para que nós possamos retomar o caminho. Se essa igreja se humilhar, se buscar a Deus, Ele pode ouvir dos altos céus e dar uma nova chance para essa igreja. Deus pode dar uma nova chance para você. Deus pode dar uma nova chance para esse irmão que está aí do seu lado. De repente, querido, você entra aqui hoje pensando que está tudo bem e de repente realmente está. Mas olhando para um passado lá, quando você se converteu, foi o dia que você se arrependeu diante de Deus. E olha a criatura que você era. Eu ouvi alguns améns e um é verdade. Porque, queridos, a gente quando olha para o retrovisor e vê o nosso passado, Deus que me perdoe. Ontem, por exemplo, teve final, não teve? De futebol. Tem gente que é Flamengo. E tem gente que não é. Cada um por si. Um glórias, outro misericórdia. Mas, querido, tem um pessoal que quando vê jogo de futebol, para se desviar falta pouco. E aí de repente você é crente, mas ontem você viu o jogo e só o sangue. Deus tem uma nova oportunidade para você de perdoar os pecados que você cometeu ontem vendo o jogo. Queridos, entenda bem que, brincadeiras à parte, na nossa caminhada lá quando nós nos convertemos, lá quando nós dobramos os nossos joelhos e aceitamos a Jesus Cristo olhou para nós do jeito que nós estávamos, do jeito que nós éramos,
e Ele rasgou a sentença que estava sobre a sua vida e te deu uma nova oportunidade, querido. Mas isso não ficou reservado somente para aquele dia na sua vida. Porque depois que a gente se converte, você que é crente, diga amém aí no seu lugar. De vez em quando, só de vez em quando, não é sempre, a gente continua errando. Sim ou não? Sim. Sim. Achei que eu estava sozinho. Falei, caramba, estou pregando aqui, vou me bater no final, porque só eu peco, meu Deus. Vou me dar uma pedrada. Queridos, entenda bem que depois que a gente se converte, a luta continua, para que nós possamos conservar a salvação, nos manter santo e receber no final a coroa incorruptível da nossa salvação. Mas a caminhada é árdua. Hã? Eu não vou falar o que a irmã falou não, porque eu não quero desencorajar ninguém, mas de vez em quando a luta fica pior depois que a gente se converte, porque depois que os nossos olhos são descortinados, tem muita coisa que a gente achava que era normal, e que quando a palavra de Deus nos confronta, a gente vê que não é. Aí o caminho vai ficando cada vez mais estreito. Mas, queridos, a boa notícia é que o Deus Todo-Poderoso, Ele continua com os braços abertos, e mesmo quando nós erramos, quando nós fazemos aquilo que não agrada ao nosso Pai, existe um amor perdoador que está diante de nós e que te alcançou ontem, diga glória a Deus aí no seu lugar, que vai te alcançar amanhã, dá um aleluia aí no seu lugar, mas que te alcança hoje, nessa noite, nesse lugar onde você está, existe a possibilidade e a real necessidade de Deus te perdoar mais uma vez na sua vida. E existe sim essa possibilidade latente e real, porque hoje é um dia que, se você se arrepender e buscar o perdão de Deus na sua vida, mais uma vez Ele vai te perdoar e te dar mais uma chance, porque aquilo que Ele confiou para você, Ele ainda tem esperança e um desejo ardente dentro do coração dele de que você continue fazendo a obra dele. Deus me trouxe aqui nessa noite para falar para você continuar mais um pouco, caminhar mais uma milha, pedir perdão por aquilo que você fez, trocar as suas vestes e caminhar com Ele novamente, a fim de que você possa continuar caminhando de braços dados com esse Deus, porque existe possibilidades desse Deus de perdão para você. Dá um glória aí no seu lugar. Existe o sangue do Cordeiro que foi derramado e que, se for derramado sobre a sua vida, perdoa todos os seus pecados nos dias de hoje, e você dá um aleluia aí no seu lugar. Queridos, você pode continuar caminhando com esse Deus, desde que você se arrependa na presença desse Deus e peça perdão pelos seus pecados em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para esse crente que está aí desse seu lado e falar para ele: crente, me ajude em oração aí, porque sozinho eu não sei como é que fica não. Queridos, o perdão de Deus está aí diante de nós, e existe um desejo no coração de Deus de perdoar os nossos pecados e de receber o nosso coração contrito e quebrantado diante dele. Eu quero nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, colocar aí diante da sua vida essa oportunidade de você receber o perdão pelos seus pecados através de oração. Oração essa que não sou eu que vou fazer pela sua vida. Eu posso até orar junto contigo, mas, querido, só quem pode pedir perdão pelos seus pecados não sou eu, não é o irmão que está do seu lado, é você. Porque ontem eu não assisti o jogo do Flamengo contigo, eu não vi como foi que você se comportou. E só quem pode se colocar diante de Deus confessando, porque pecado perdoado é pecado confessado, é você aí no seu lugar. Naturalmente, que a gente fala do jogo do Flamengo,
porque é uma maneira lúdica, uma maneira mais leve de tratar desse tipo de assunto, mas é natural que nós estamos abrangendo coisas que são muito mais profundas e coisas que são muito mais densas do que esse tipo de situação. E eu quero nessa noite que você se coloque de pé aí no seu lugar para que nós possamos orar, ou melhor, que você possa orar diante desse Deus e pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, por aquilo que você fez que não foi do agrado do Espírito Santo de Deus, para que Ele possa, mais uma vez, te dar mais uma oportunidade de você servir a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Então feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Senhor. E nós queremos nesse momento nos colocar diante de ti, Pai. Porque, Deus, nós não queremos ser opositores daquilo que o teu reino tem para fazer nessa terra. Nós não queremos, Pai, nos colocar contra aquilo que a tua obra tem para fazer nessa terra. Nós, Deus querido, não queremos, Pai, nos colocarmos, Senhor, contra aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário, Pai. Nós queremos, Pai, pelo contrário, nós queremos ser, Senhor, ajudadores do teu reino. Nós queremos ser ajudadores do teu Espírito Santo. Nós queremos ser, assim sendo, instrumentos para a tua obra, Pai. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos nos associar a Mical, Pai. Nós queremos nos associar ao teu reino, Pai, que é soberano, Pai. Nós queremos nos associar, Pai, ao teu Filho amado Jesus Cristo, que é detentor de todas as coisas nessa terra. Pai querido, se Mical, Senhor, achar por bem se converter, Pai, se Mical achar por bem se arrepender e quiser se associar conosco, Deus querido, que ela seja bem-vinda. Mas, Pai querido, Deus amado, nós não queremos sociedade com Mical. Nós abrimos mãos, Pai, dos tesouros dessa terra. Nós abrimos mão, Pai, daquilo que essa terra se apresenta diante de nós. E nós, Senhor, erguemos as nossas mãos para glorificar teu santo nome e para nos associarmos a ti, Pai. Nós queremos estar diante de ti, Pai. Nós queremos estar diante da tua presença. Nós, Senhor, queremos estar junto contigo, Pai, caminhando lado a lado contigo. E se Deus querido, se o mundo achar por bem, Pai, de nos chamar de loucos, nós queremos estar junto contigo. Se o mundo achar por bem nos chamar de fanático, nós queremos estar junto contigo. Se o mundo, Deus, achar por bem, Pai, julgar o nosso comportamento, nós queremos ficar junto de ti, Pai, porque para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então, Pai querido, trabalha na nossa mente, Pai, mantendo a nossa mente cativa a Cristo. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, Pai, perdoe, Senhor, aquilo que nós fizemos que não foi do teu agrado, e vem, Senhor, ministrar sobre as nossas vidas mais uma vez o teu perdão, Pai. Lava-nos no sangue do Cordeiro, Pai. Lava-nos, Deus, lava-nos, Pai, naquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E, Senhor, muda as nossas vestes, Pai. Coloca, Senhor, vestes novas sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E vem, Pai, nos guardar de todo mal, Pai. Blinda a nossa mente, Pai. Blinda, Pai, o nosso corpo. Blinda o nosso coração. E em nome de Jesus Cristo, Pai, coloca da tua destra sobre nós, Pai. E desde já, Senhor, nós te pedimos, Pai, cobre-nos com o sangue do Cordeiro e nos ajuda, Pai, a andarmos, Pai, dentro dos teus valores, Pai, dentro dos teus conceitos, dentro dos teus preceitos, Pai. Nos ajuda, Deus, a continuar trilhando esse caminho debaixo da tua guarda. Pai querido, eis-nos aqui outra vez, Pai, diante de ti, pedindo perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, e crendo, Pai, que assim como nós estamos aqui, o Senhor aí também está, Pai, dentro do nosso peito, ouvindo as nossas orações e nos perdoando mais uma vez. Então, Pai querido, ouve a oração do meu irmão, ouve a oração da minha irmã, Pai, os perdoa mais uma vez e nos dá uma nova oportunidade, Pai. É o que eu te peço, Senhor, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.